Pessoal, vamos lá. Vamos retornar aqui no assunto que eu estava falando no momento anterior, tá? Como eu estava falando para vocês, existe uma classificação funcional do sistema nervoso periférico, tá ok? Então, eu já descrevi para vocês, eu acho que ficou bem claro, tá? Algumas coisas que eu queria colocar aqui também é quanto à classificação das fibras nervosas, tá? Então, como a gente viu, se o sistema nervoso periférico ele tem uma classificação funcional, né, os elementos que levam essas informações e trazem essas informações, eles também terão a sua classificação, tá? Então, com base nesse entendimento, nós podemos classificar as fibras nervosas. Então, observem essa imagem, pessoal. Aqui nós temos um neurônio, né? Então, aqui nós temos o neurônio, os seus dendritos, aqui o corpo celular, aqui nós temos o seu axônio propriamente dito, e aqui nós temos o terminal axonal, né? Então, o final desse neurônio, tá? Então, percebam que eu posso olhar para esse neurônio e posso classificar ele de várias formas, tá? A classificação, pessoal, ela é variável, tá? Depende, né? Assim como a gente viu lá em ossos, em músculos, né? Em articulações, vai depender do que eu estou olhando, né, nessa fibra para eu poder classificar, tá? Então, por exemplo, eu posso olhar para a fibra e verificar qual a forma dessa fibra, né, ou seja, a morfologia dessa fibra, tá? Então, assim eu posso falar que ela é uma fibra encapsulada, uma fibra não encapsulada, né? Posso olhar para essa fibra, pessoal, e classificar ela quanto a sua, o sentido, né? O sentido que ela está levando essas informações. Então, essa classificação, como eu disse para vocês, é muito variável, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou privar com vocês, né, duas situações comuns, tá? Que é a classificação mais usual, tá? Então, eu posso classificar a fibra como M de motora e S de sensitiva, tá? Então, essa classificação é a mais usada. Porém, eu falei para vocês que existem outras, tá? Então, imagina que isso aqui, ó, é um bonequinho, tá? Lembra daquele bonequinho da forca lá? Então, olha só. Então, quando a informação ela está indo, né? Imagina que aqui no pé pisou num prego aqui, né? Então, imagina que pisou num prego, a informação vai para o encéfalo, né? Nós vamos ter a ciência do que aconteceu, tá? O encéfalo ele vai receber essa informação. Então, a informação ela está indo da periferia, ou seja, do pé, para o sistema nervoso central. Então, observem que essa informação ela vai por fibras nervosas, né? Lembra que fibra nervosa é um conjunto de axônios, né? Como eu já expliquei para vocês. Então, como ela está indo, né, do pé para o sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico para o central, então eu vou colocar aqui, né, SNC, né, Sistema Nervoso Central. Isso vale tanto para a medula quanto para o encéfalo, tá? A informação pode ir para a medula, tá? Mas aqui vamos colocar dessa forma. Então, do pé para o central, tá? Nós chamamos isso aqui de aferente, tá, pessoal? Então, aferente ou sensitivo. Beleza? Então, do periférico, né, ou do alvo ali do pé, nesse caso, para o sistema nervoso central, nós chamamos isso de aferente ou sensitivo. Agora, pessoal, né, ó o bonequinho da forca aqui, né, braço longo. Então, agora nós temos o contrário. Agora nós temos que o sistema nervoso central, ele vai tirar o pé do prego. Então, pisou no prego, agora ele vai tirar o pé. Então, a informação ela vai lá do sistema nervoso central para o alvo, que nesse caso é o pé, né? Então, do central para o periférico. Essa informação agora, pessoal, do central para o periférico, ela é chamada de eferente, ok? Eferente ou, vou colocar o M aqui, né? Ou motor, tá? Então, sensitivo e aferente é a mesma coisa. Lembra de sensitivo de sentir? Então, se você está sentindo, essa informação está chegando lá no seu sistema nervoso, tá? Central. Então, o encéfalo
ele entendeu a informação. Então, se ele foi para o encéfalo, né, aferente ou sensitivo. Agora, se você puxou, tirou o pé lá do prego, né? Essa informação agora vai do central para o periférico, ou seja, para o alvo, tá? Então, essa informação ela vai via eferente. Então, essas fibras agora, né, são chamadas de eferente, porque o sentido que ela está enviando a informação é do central para o órgão-alvo, para o periférico, tá? Só que também eu posso usar o termo motor, tá ok? Por quê? Porque a maioria dessas informações que elas vão para músculos, tá? Tanto o músculo liso quanto o músculo cardíaco, né? E também para glândulas, tá? Então, nós usamos aqui o termo motor como um termo associado, tá? Então, o sensitivo vai para o central, motor sai do central, tá? Beleza? Aferente vai do central para o alvo. Deixa eu corrigir o que eu falei. Aferente, né? Ele vai do alvo para o central. Eferente, ele vai do central para o alvo. De novo, aferente vai do alvo, né, que é o pé, para o central. Eferente, ele vai do central para o alvo, tá? Encostei a mão numa panela quente lá no fogão, tá? Perceba que o calor da panela quente, ele vai encostar na pele e ali vai ser transmitido para o sistema nervoso central. Então eu pergunto para você, é aferente ou eferente? Obviamente é aferente, porque está indo do alvo, que é a mão, para o sistema nervoso central, ok? É o mesmo que sensitivo, porque você está sentindo aquela ação. Agora, vou tirar minha mão da panela quente que eu encostei, né? Vai ser da onde? Do central para o periférico. Então, isso é o alvo, né? Isso é motor ou eferente. Então, façam esse desenho aqui, né? Do homenzinho, puxa a setinha que facilita na hora de gravar, ok? Veio para o central, aferente. Saiu do central, eferente. Veio para o sistema nervoso central, sensitivo. Saiu do sistema nervoso central, né, motor. Então, sensitivo e motor são antagônicos, assim como eferente e aferente, tá? Aferente e sensitivo é a mesma coisa, eferente e motor é a mesma coisa. Eu acho que ficou claro, então eu vou continuar, tá? Então, classificação, né? Classificação das terminações nervosas, tá? Aqui, pessoal, eu queria que vocês entendessem o seguinte. A primeira coisa, nós temos que saber o que é terminação nervosa, tá? Então, terminação, o nome já fala, terminou, término, tá? Então, imagina que eu tenho aqui um neurônio, tá? Imagina que esse é o último neurônio da sequência, tá? E esse neurônio foi, e ele terminou. Tá? Então, aonde ele vai terminar aqui, existe uma estrutura, que eu vou fazer uma bolinha aqui, que ela é diferente. Então, ela é o final, ela é a terminação do nervo, o final do nervo. Esse cara aqui é a terminação nervosa, beleza? Agora, outra coisa que eu queria que vocês já entendessem, para não fazer confusão na sua cabeça aí, tá? Primeira coisa, não é porque é terminação que sempre o impulso vai estar aqui, ó, vindo para cá. Ok? Nesse caso né? Nesse caso a informação está vindo daqui, né? Eu vou colocar aqui de 1 para 2, tá? Imagina que aqui é um músculo, ó, tá? Então aqui ele está vindo de 1 para 2. Então qual que é a terminação nervosa? Esse cara aqui, tá? Agora, a terminação pode ser o começo da informação. Aqui, nesse exemplo, a informação está vindo de 1 para 2. Agora, nesse outro caso aqui, a informação está vindo de 2 para 1. Tá? Professor, eu vou fazer confusão na minha cabeça. Grava comigo assim.
Se eu piso no prego, né, e imagina que o prego entrou aqui no músculo, tá? Então esse aqui é o prego que eu fiz aqui. O prego entrou no músculo. O que vai acontecer? Eu vou ter uma terminação que vai sentir que eu pisei no prego, não vou? Sim. Então, nesse caso, a terminação, ela vai mandar da periferia, que é o músculo aqui, né, o alvo, para o central. Então, a informação vai vir primeiro pela terminação, depois ela vai vir para a fibra nervosa, e aí que ela vai chegar lá no encéfalo. Agora, imagina que, né, o encéfalo fala assim, rapaz, vamos tirar o prego lá da mão. Então, ele puxa a mão. Agora, a informação vai vir lá do central, de forma eferente ou motora, e ela vai vir até a terminação que está no músculo, que vai fazer o músculo contrair. Então, nesses dois exemplos, é para mostrar para vocês que a terminação, ela pode ser o início desse estímulo, onde recebeu esse estímulo sensitivo, e ela pode ser o fim, né, desse estímulo, que nesse outro exemplo é, né, motor, tá? Um músculo que tem uma terminação motora no muscular ali, tá? Então, gravem isso, tá, pessoal? A terminação nervosa, se eu fosse falar algumas coisas aqui, o que eu pediria para vocês anotar? Primeira coisa, a terminação nervosa são estruturas especializadas em conversão de impulsos, tá? De estímulos, melhor dizendo. Então, a terminação nervosa são estruturas responsáveis por conversão de estímulos, tá? Professor, como assim conversão de estímulos? Deixa eu voltar aqui e usar novamente. Então, olha só. Quando você respira, pessoal, e você sente aquele cheiro bem gostoso, tá? Aquele cheiro bem gostoso de perfume, né? Cheiroso. O que acontece ali? Você tem terminações nervosas no seu nariz, chamado terminações olfatórias. Essas terminações, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse perfume e vai converter ele em impulso elétrico. O nosso cérebro, pessoal, não vai perfume para o cérebro, tá? O que vai chegar no nosso cérebro lá? Vai chegar impulso elétrico, tá? E como que esse impulso vai ser formado? Ele vai ser formado pelas terminações. Então, as terminações são estruturas especializadas em conversão de estímulos. Então, nesse exemplo que eu dei, o perfume, ele vai ser captado pelas terminações olfatórias e ele vai ser convertido. Então, ele vai converter em quê? Em impulso elétrico. Agora sim, os impulsos elétricos, né, que foram formados lá nas terminações nervosas olfatórias, eles vão ser conduzidos por fibras nervosas sensitivas, né, ou aferentes, lá para o cérebro, para falar assim, olha só, o cara sentiu um cheiro de lavanda ali, né? Então, percebam que as terminações, elas têm a capacidade de fazer essa conversão de estímulos, tá? Nesse caso, um estímulo químico, né, uma substância química que foi captada em impulso elétrico. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Se você considerar, por exemplo, o olho, tá? Quando você está enxergando alguma coisa, o que é aquilo ali, pessoal? Aquilo ali é informações visuais, que elas são recebidas por quem? Pela nossa a gente chama de cones e bastonetes, né? A nossa retina, né, lá no olho, um local especializado lá no olho, onde entra a luz, chamado retina. O que a retina faz? Ela consegue converter o estímulo, nesse caso o luminoso que está vindo através dos nossos olhos, né? A luminosidade está entrando no nosso olho, e lá na retina nós temos terminações nervosas que vão ter a capacidade de fazer essa conversão. O que ela vai fazer? Ela vai converter o estímulo, nesse caso, né, luminoso, né, em impulso elétrico. Então, nesse caso, converte o impulso luminoso, luz, né, em impulso elétrico. E agora sim, o que vai lá para o seu encéfalo não é uma foto, não é um vídeo processado. O que vai para lá vai ser impulso elétrico, tá? E esse impulso elétrico vai ser interpretado lá no seu encéfalo através de imagem, tá? Então é assim que funciona, tá? Isso vale, pessoal, para as papilas gustativas que nós temos ali na língua, tá? Isso vale para
para nossa órgão vestíbulo coclear, que faz a recepção de informações sonoras. Então, isso vai lá para nossas terminações na pele, que nós, quando alguém passa a mão, faz um carinho ali, você sente aquilo como algo bom. Quando você perfura a pele com pernilongo, você sente. Então, compreendo que as terminações são estruturas, né, especializadas, capazes de fazer essa conversão de estímulos, né? E essa conversão vai depender, como eu disse para vocês. Aqui eu estou pegando alguma coisa e convertendo em impulso elétrico. Isso vale também para um impulso elétrico que vai ser convertido em determinado estímulo. Eu vou dar um exemplo para vocês. No músculo, nós temos um tipo de terminações nervosas que converte a eletricidade que veio do nosso sistema nervoso central em neurotransmissores, né? Ou seja, substância química. Então, essa conversão vale, tá? Como eu disse para vocês, não quero dizer que toda terminação converte tanto do químico para o elétrico, né, para a eletricidade, e eletricidade para o químico. Não. Algumas são especializadas exclusivamente em um tipo, tá? Mas que vocês saibam que uma terminação, em geral, ela pode tanto converter um estímulo, né, químico em um estímulo elétrico, quanto outro tipo de terminação pode fazer a conversão do estímulo elétrico em um estímulo químico, como eu dei exemplo para vocês do músculo, né, estriado esquelético, tá? Beleza? Então nós já entendemos os princípios aí fundamentais de uma terminação nervosa, tá? Outra coisa que eu queria comentar é sobre essa classificação. A classificação das terminações nervosas, ela vai seguir o padrão da classificação, né, que eu mostrei anteriormente aqui, ó, das fibras. Tá? Então, lembra que a fibra, pessoal, é o conjunto desse cara aqui, ó. Então, se eu tenho vários desse aqui, tanto um ligado aqui ou ligado do lado, independente, se eu tenho um conjunto de fibras que estão mandando a mesma informação, tá? Essas fibras nervosas também, a ponta lá, ou seja, o final ou o começo, como eu disse para vocês, onde vai ter uma terminação nervosa, essa terminação nervosa também tem essa classificação, tá? Então, as terminações nervosas também podem ser classificadas desse modo, tá? Podem ser classificadas em sensitivas e motoras, ou aferentes e eferentes. Naquele mesma ideia que eu já falei anteriormente, não convém, né, eu voltar lá e falar tudo de novo, né? Mas vocês podem fazer aquele desenho, né? Aquele desenho do aminho, tá? Aferente vai e eferente vem, né? Aferente e sensitivo é a mesma coisa, motor e eferente é a mesma coisa. Então, a terminação, ela tem essa propriedade, tá? Por exemplo, pessoal, se você pegar uma terminação localizada lá, né, na papila gustativa, nas línguas, né? Então, tem folhadas, né? Tem as papilas que fazem esse processo, tá? De conversão do que a gente come, o que é salgado, o que é doce, é amargo, o que é azedo, né? Então, as papilas vão fazer essa conversão da substância química que nós comemos e vai transformar em impulso elétrico, tá? Essa é a função delas. Agora, pensa comigo. A papila, ela é classificada de que forma? Sensitiva ou motora? Pensa comigo aí. Muito bom, quem respondeu que é sensitiva. Por quê? Porque a informação está chegando na boca e vai para o cérebro. Então, se ela vai para o cérebro, ela vai para o central. E se ela vai para o central, ela é, né, sensitiva ou aferente. Beleza? Agora, o processo de mastigação, lá no digástrico, lá no masseter, lá no pterigóide, lá nos músculos que vai participar da mastigação, agora sim, a informação que vai lá para aquele músculo pedir para que você mastigue, né? Essa informação sim, ela vai via motor, né? Via fibra nervosa motora e na ponta da fibra vai ter que ter alguém que vai converter, né? Lembra que a terminação vai fazer a conversão. Então lá na ponta sim, vamos ter uma terminação motora ou eferente, que é a mesma coisa, tá? Então, a classificação, né, mais comum vai ser dessa forma, tá? Ela vai ser sensitiva
e motora, ou aferente e eferente, tá? A questão de sensitivo e motor, o que está sendo considerado aqui, pessoal? O tipo de informação que está vindo, tá? Ou indo, tá? Então, é uma informação sensorial que eu vou sentir, é uma informação que vai estimular contrações, movimentações motora, então a ótica é essa. Quando eu uso o termo aferente e eferente, aqui nós estamos classificando essa estrutura, isso vale para as fibras, quanto ao sentido, ao caminho, ao trajeto que esse impulso vai. Se ele está indo do central para o periférico, então o sentido é eferente. Tá? Quando ele está voltando, o sentido é aferente. Então, aferente e eferente relaciona-se ao sentido. Sensitivo e motor relaciona-se ao tipo de impulso que está vindo. Ok? A qualidade desse impulso aí. Vamos lá, pessoal. Continuando aqui as nossas informações sobre terminações nervosas. Para vocês perceberem, pessoal, que às vezes vocês podem pensar assim, poxa, é muita coisa, é muita informação, eu vou ficar doido. Pessoal, isso aqui não é nada, tá? Aqui a minha aula ela está muito resumida, tá? Porque se vocês pegarem um livro, realmente um livro de neurologia, né, médica, aí vocês vão ver que o trem é para surtar mesmo, tá? É para estudar um semestre inteiro só, né, sistema nervoso. Então, esse aí é o sumo, é só o resumo que eu estou passando para vocês aí, tá? Então, as terminações nervosas, pessoal, como eu disse para vocês, são classificadas em sensitivas e motores. Então, agora eu vou especificar um pouquinho de informações mais sobre as sensitivas, tá? Então, as terminações sensitivas, elas podem ser classificadas também de várias formas, assim como as motores, tá? As formas mais comuns de se usar, pessoal, é quanto, né, à morfologia, tá? Perdão, quanto à fisiologia, tá? Porém, pensa comigo, olha essa imagem aqui, ó, essa imagem atrás. Então tá aqui, ó, terminações em disco de Merkel, terminações, né, corpúsculo de Ruffini, corpúsculo de Vater-Pacini, terminações de Meissner, né? Então, observem que, pessoal, as terminações nervosas do tipo sensitivas, tá? Eu posso classificar de uma forma variável, vocês já entenderam isso, tá? Eu posso classificar olhando a forma que ela tem, tá? Então, eu posso classificar ela quanto à morfologia, tá? Eu posso classificar ela quanto à função que ela executa. E eu posso classificar ela de outras formas, por exemplo, aonde ela está localizada. Então, seria uma outra forma, tá? Como eu quero direcionar a vocês as coisas mais importantes, então a gente vai frisar o que eu quero que vocês frisem, tá? Então, observe o seguinte, a classificação morfológica, olhando a forma, basicamente nós dividimos ela, né, em encapsulados e não encapsulados, tá? Então, por exemplo, se vocês olhar aqui, ó, a terminação está aqui dentro, né? Então, existe uma cápsula que está envolvendo. Então, eu posso falar que esse cara é encapsulado, tá? É uma terminação encapsulada. Então, existe distinção? Não. Há encapsulada e não encapsulada. A encapsulada é aquela que possui alguma coisa protegendo a terminação, uma cápsula. E a não encapsulada, que também é chamada de livre, ela não possui, né? Ela não possui uma estrutura, né, protegendo, tá? Encapsulando. Então, essa é a base entre as duas, tá? Então, nós temos aí a Ruffini, Pacini, Merkel, Meissner, né? São tipos de terminações que são chamadas com a sua classificação relacionada ao tipo morfológico, tá? Essa, pessoal, não é a ênfase que eu quero que vocês se prendam, tá? Então, aqui, a nomenclatura, eu vou ter que escrever e gravar quem que é Merkel, quem nada disso, tá? Aqui é para vocês saberem que essa nomenclatura relaciona-se ao tipo de classificação da terminação morfológica, tá? A outra forma, pessoal, não vai dar para me escrever, mas eu vou colocar a primeira palavra também.
que é a mais usual, tá? Que é a classificação fisiológica. Então, fisiologicamente falando, uma terminação, ela pode, né? Eu posso classificar ela quanto à função que ela está fazendo. Então, por exemplo, uma terminação nervosa do tipo fotorreceptor. Então, o fotorreceptor, FR, tá? O fotorreceptor, o nome já fala, foto vem de luz. Então, receptor vem de quê? De recepção, recebe as informações. Então, é uma terminação nervosa. Fotorreceptor, pessoal, é um exemplo de uma terminação nervosa responsável, né? Responsável por receber energia luminosa. Na verdade, ela vai receber e vai converter, como eu falei para vocês, tá? E todas essas aqui, como eu já disse, são terminações sensitivas. Então, quando eu falo para vocês lá, Ruffini, Pacini, Merkel, Meissner, né? Órgão tendinoso de Gold, difuso muscular, são várias, tá, pessoal? Terminações. Não se prendam a essa nomenclatura agora, não. Então, quando eu falo nisso, eu estou falando em terminações, né, sensitivas. Quando eu falo em fotorreceptor, eu também estou falando em sensitivas, porque aqui nós estamos abrangendo o tipo de terminação que recebe a informação e manda para quem? Para o central, tá? Para o sistema nervoso central. Então, a nossa ênfase aqui é justamente nesse tipo de terminação, tá? Eu não estou falando das motoras aqui, não. Tudo isso aqui refere-se às terminações sensitivas, tá? Então, os fotorreceptores são receptores, né? Ou seja, são terminações nervosas responsáveis por fazer a conversão da energia luminosa em impulso elétrico. Isso eu já expliquei também, não é necessário eu ditar isso aqui, tá? Aqui é só luz, tá? Os receptores, quimiorreceptor, vou colocar aqui o Q e o R, quimiorreceptor. O que é um quimiorreceptor? É um tipo de terminação sensitiva. O que ela faz? Ela vai converter, né, ou seja, vai receber e converter as substâncias químicas, transformando ela em impulso elétrico. Então, todas essas terminações sensitivas, como eu já disse para vocês, tá, elas vão converter, né, o estímulo em impulso elétrico. Isso aqui tudo vai virar impulso elétrico, tá? Ou sinal neural, ou despolarização, tá? Que é tudo a mesma coisa, tá? Beleza? Então, as sensitivas fazem isso. Pega o estímulo e transforma em eletricidade e aí vai embora para o sistema nervoso central. O fotorreceptor transforma a energia luminosa em estímulos químicos, elétricos, né? O quimiorreceptor, ele converte o estímulo químico em impulso nervoso. Os osmorreceptor, OR aqui. O osmorreceptor são terminações nervosas que nós temos lá na região do hipotálamo, que vai converter a osmolaridade, que a gente vai estudar isso futuramente, não sei se vocês já viram, mas é uma pressão em que a água, né, estimula, então a pressão osmótica, né, a osmolaridade, a concentração da água, né, esse osmorreceptor ele vai fazer essa conversão do estímulo, né, osmótico em impulso elétrico, informando, olha, a pressão está muito grande, está muito pouca, e assim nós vamos controlar, urinar mais, então é uma parada nesse naipe aí que eu não vou explicar agora não, tá? Continuando, pessoal, nós temos também uns receptores, né, que tem por nome nociceptores, tá? Eu vou colocar aqui nociceptores, tá? Beleza? Às vezes vocês vão achar essa nomenclatura aqui, pessoal, sem o receptor, tá? Tipo nociceptores, tá? Ok? Mas não está errado, não. Então, o nociceptor, o que esse cara faz, pessoal? Esse cara, ele tem a responsabilidade, né, de converter, ele faz a conversão de um estímulo doloroso em um impulso elétrico. Então, é esse cara que vai fazer esse processo quando você fura lá, pega uma agulha e fura o braço, existem terminações lá exclusivas para mandar informação falando, olha, foi dor que aconteceu aqui. Então, essas terminações vão fazer essa conversão de um estímulo doloroso em impulso elétrico. É ele que vai fazer a conversão, tá?
do estímulo doloroso em impulso elétrico. A dor ela não vai lá no cérebro, o que vai é impulso elétrico, tá? E esse impulso elétrico ele vai ser transformado em informações, é a informação falando que está doendo, tá? Então é assim que funciona, tá? Nós temos um cara aqui chamado mecanorreceptor, tá? O mecanorreceptor, o MR que eu coloquei aqui, são terminações nervosas que vão converter o impulso, o estímulo mecânico, né, a pressão, em impulso elétrico, tá? Quando você pega, pessoal, por exemplo, e coloca uma camiseta, por exemplo, agora, se você parar, fechar teu olho e pensar assim, eu vou sentir o meu Havaiana, que está no meu pé aqui, o meu calçado. Eu vou sentir o short. Então, talvez, se você concentrar, porque agora você vai direcionar o seu pensamento como se isso fosse importante, você vai sentir que tem uma camiseta em cima da sua pele. Você vai sentir que existe o calçado. Então, esses receptores que estão fazendo esse processo de conversão dessa pressão, dessa condição mecânica, né, na sua pele, são chamados de mecanorreceptores. Tá ok? Nós temos também, pessoal, os termorreceptores, tá? Então, os termorreceptores, o TR que eu fiz aqui, são receptores responsáveis por fazer a conversão de um estímulo, nesse caso térmico, né, ou seja, de frio ou calor, convertendo esse estímulo em impulso elétrico, tá? Então, ele vai fazer essa conversão, tá? Lembrando que todos esses receptores são receptores sensitivos. Todos esses receptores vai converter um estímulo, que varia do tipo de estímulo, em impulso elétrico, tá? Então, tudo isso aqui vai virar impulso elétrico, dependendo de qual receptor receber a informação, tá? Essa classificação, fotorreceptor, quimiorreceptor, osmorreceptor, nociceptor, mecanorreceptor, termorreceptor, tá? Tudo isso aqui, pessoal, são receptores sensitivos. Só que aqui, ó, a classificação que nós estamos usando é a classificação da função que ele está executando. Então, é a classificação funcional ou fisiológica. Então, a função que ele está fazendo, fotorreceptor, está fazendo a função de converter energia, né, fotaica, né? Então, essa energia através de luz é a função que ele está fazendo. Tá? Então, cada um está executando a sua função. Por isso, nós estamos classificando ele quanto à sua função, ou seja, a condição fisiológica. Beleza? Então, recapitulando, classificação na forma, encapsulado e livre, ou não encapsulado, que é a mesma coisa, né? Aí eu vou chamar ele pela nomenclatura, Ruffini, Pacini, Merkel, Meister, órgão tendinoso de Golgi, né? Fuso muscular, e etc. Tá? Isso é uma classificação morfológica, da forma que a terminação tem. A forma, como que ela é feita ali, né? Como que eu olho e vejo a estrutura ali, tá? Já a classificação fisiológica conta a função que ela está executando. Aí pode ser esses tipos que eu já falei para vocês aí. Beleza? A classificação motora, pessoal, vou finalizar, né, nesses slides aqui, tá? A aula de hoje. Então, a classificação motora das terminações, ou das terminações nervosas quanto motoras, lembra que motor é aquele que leva o impulso do central, né, para o alvo, para o periférico. Então, lembra daquele homenzinho, a caveirinha que nós desenhamos ali, né, o esqueletinho. Então, se foi do central para o periférico ou para o alvo, nós temos aí um estímulo quanto ao sentido eferente, quanto ao tipo de informação que ele está levando, motor. Tá? Então, as terminações nervosas do tipo motora seguem a mesma linha, né, das fibras nervosas motoras. Tá? Por quê? Porque ela está levando a informação, né, através de motricidade, de movimentação. Tá? Então, as terminações nervosas motoras, como eu já falei para vocês lá na divisão do sistema nervoso periférico, que eu falei que ele pode ser dividido em somático e visceral, aqui segue a mesma lógica, tá? Então, isso é uma sequência daquilo que eu tenho dito no momento anterior, tá?
Então, as fibras nervosas motoras, elas podem ser do tipo somática e visceral. Professor, não estou entendendo essa parada aqui não. Presta atenção. Se é motora, então ele está indo do central para o periférico, ou para o alvo, né? Então, observe aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é medula espinhal. A medula espinhal não faz parte do sistema nervoso central? Faz, porque o sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e também formado pela medula espinhal. Então, aqui está o central. Agora, a medula espinhal está mandando essa informação para onde? Nesse caso, para o músculo, aqui para a pele. Então, como a informação está vindo do central para o alvo ou para o periférico, por que você fala periférico? Porque eu falei para vocês que nervos, gânglios e terminações nervosas, tudo isso faz parte do periférico. Tá? Então, essa é a lógica, por isso que eu tenho repetido. Tá? Então, nesse caso, a informação está vindo do sistema nervoso central para o periférico, então nós temos uma informação quanto ao sentido, para onde que ele está indo, eferente. Ou se eu for considerar o tipo de informação que está indo, é informação para movimento, para motricidade. Então, essa fibra e essa terminação, ela é motora, tá? Então, percebam que o que está vindo aqui é impulso elétrico. Então, impulso elétrico está vindo, impulso elétrico está vindo. Está vindo aqui o impulso elétrico. Quando chegar aqui no músculo, o impulso elétrico, pessoal, vai ser transformado, tá, em um estímulo químico. Então, contrário ao que eu disse aqui. Aqui, o químico chegou nas terminações, vai ser transformado em impulso elétrico. Aqui não. Aqui é o contrário. Aqui o impulso elétrico vai ser transformado em estímulo químico. Tá? Então, existe essa diferença. É antagônico aqui, isso aqui. Vocês têm que gravar isso aqui, pessoal. Tá ok? Então, aqui as fibras nervosas, as terminações nervosas motoras, vão fazer a conversão. Lembra que o impulso veio do central, veio. Isso em eletricidade. Veio o impulso elétrico. Está vindo, impulso elétrico. Quando chegou aqui, esse cara, que é uma terminação nervosa, que é a placa motora aqui, ó, esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse impulso elétrico que chegou até aqui, ele vai transformar isso aqui em estímulo químico, que é neurotransmissores, não precisa gravar isso agora. E esse estímulo químico, sim, vai fazer com que haja uma contração muscular. Então, o músculo vai contrair através de estímulo químico. Agora, como que veio esse estímulo químico? Veio pelas fibras nervosas motoras, tá? E aqui existe um cara que é especializado em fazer conversão de estímulo químico em estímulo elétrico em químico. Quais são os tipos de terminações nervosas que conseguem fazer essa conversão de estímulo químico em elétrico? Tá? Cuidado a charada, né? Quem faz a conversão de estímulo químico em elétrico não é a motora, é a sensitiva, tá? Isso aqui é só para mim ver se vocês estão atentos. Quando eu quero converter um estímulo químico em elétrico, aí sim eu tenho um estímulo, né, uma estrutura responsável que é as terminações nervosas motoras. Então, repito, as terminações nervosas motoras são estruturas especializadas em conversão. Conversão do que, professor? Conversão de um estímulo elétrico para um estímulo químico. Tá? Essa é a função das fibras nervosas, das terminações nervosas motoras, tá ok? Essas terminações nervosas motoras, elas podem ser de dois tipos, tá, pessoal? Por que de dois tipos? Porque vai depender de onde que ele está levando o impulso, tá? Então, nós vimos que somático é aquele tipo de, na classificação lá do sistema nervoso periférico, é o tipo de informação consciente, é aquela que vai com a minha vontade. E visceral é aquele tipo de informação inconsciente, ou seja, vai contra a minha vontade. Beleza? Vai contra a minha vontade. Aí, pessoal, nós pensamos o seguinte: se as terminações nervosas motoras são aquelas que levam a informação do central para o periférico, e lá no periférico a terminação vai converter o que veio do central, que é impulso elétrico, em estímulo químico,
nós temos que olhar aonde que ele está se ligando, ou seja, aonde que está a terminação. Quando a terminação ela estiver em um órgão voluntário, nós temos uma terminação somática. Quando essa terminação ela está em um órgão involuntário, nós temos uma terminação visceral. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, por exemplo, quiser anotar, anota aí. O músculo estriado esquelético. Esse cara, ele tem a terminação que está aqui, ela é somática. Por quê? Porque aqui no músculo nós temos um tipo de terminação, que é a placa motora, que ela vai ser estimulada por minha vontade. Ou seja, eu contraio esse músculo quando eu quero. E quando eu quiser, eu vou produzir impulso elétrico. E quando chegar aqui, essa terminação vai pegar esse impulso elétrico que eu produzi de forma consciente e vai converter esse impulso elétrico em substância química, que vai ser neurotransmissores. Aí eu vou contrair o músculo porque eu quis. Então isso é somático, tá? Já nesse de baixo aqui, nós temos o contrário. Nós temos a informação vindo para o intestino e eu não consigo controlar o meu intestino. Da mesma forma, ele vem do central para o periférico, da mesma forma, ele vem em impulso elétrico, porém, pessoal, esse impulso elétrico, ele vai chegar aqui porque não foi eu que quis. Foi o meu sistema nervoso central, só que de forma inconsciente. Então, nós chamamos de involuntário, tá? E aqui no meu intestino, o que vai acontecer? Eu vou ter terminações nervosas que vão fazer a mesma coisa. Vão converter o impulso elétrico que veio lá do central, vai converter em substâncias químicas e vai fazer uma contração, que a gente chama aqui de peristalse, né, no intestino, nesse caso delgado. Tá? Isso vale. As terminações nervosas motoras, né, viscerais, pessoal, vale tanto para, anotem aí, músculo cardíaco, vale tanto para músculo liso, quanto vale para glândulas, tá? Glândulas, ok? Aqui de um lado eu tenho voluntário, músculo estriado esquelético, que é o exemplo. Aqui do outro lado eu tenho o involuntário, tá? Então, músculo estriado cardíaco, ele é involuntário, tá ok? Então, a terminação que vai estar lá vai ser o quê? Uma terminação nervosa visceral. Tá? Aqui na pleura também é involuntário, que é músculo liso, o intestino delgado também é músculo liso. Aqui, pessoal, tem o pâncreas aqui no meio, o pâncreas é uma glândula. Então, o pâncreas ele vai liberar os seus hormônios quando? Quando o impulso elétrico estimulá-lo. Então, ele pode estimular, tá ok? De forma involuntária. Então, músculo liso, músculo estriado cardíaco e glândulas, tá? Qual que é o tipo de terminação que vai estar lá? Terminações nervosas visceral, né? Músculo estriado cardíaco, que tipo de terminação que vai estar lá? Terminação nervosa somática, tá? Somática aqui, ó. Beleza? Todas elas vão fazer a conversão do impulso elétrico para um estímulo químico. Beleza, pessoal? Não temos mais tempo para hoje, tá? Muito obrigado por me ouvir. Agradeço a vocês aí pelo tempo desprendido. Eu irei continuar na próxima aula a partir dos gânglios nervosos, tá? Então, o próximo assunto que eu vou tratar com vocês é justamente os gânglios nervosos, ok? Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Cola com Deus aí que vocês vão vencer na vida aí. Tá beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Fui!